E aí, o que é para a gente fazer com as nossas ações do Banco do Brasil? É para comprar, para vender, é para segurar? Vamos analisar isso aqui juntos, vamos fazer um cálculo de preço teto de Banco do Brasil aqui com vocês. Bom, galera, para vocês que acompanham o mercado financeiro, acompanham esse humilde canal Zeco aqui no YouTube, vocês devem ter visto o Banco do Brasil, devem saber que ele soltou o resultado e que não está muito bom, né? A gente fez um vídeo disso aqui na semana passada. Agora a gente quer mostrar para vocês o seguinte: o que a gente faz com essa ação? É para fazer o que com ela? Então vamos começar do começo. Vamos fazer só um resuminho aqui das demonstrações financeiras de alguns resultados, de algumas informações que o banco soltou na semana passada, só para a gente dar um contexto para balizar a nossa análise, o cálculo do nosso preço teto aqui com vocês, tá? Começando do lucro, que às vezes é o mais importante, é o que todo mundo quer mais olhar de cara, né? 7,4 bi de reais, mas sim, teve uma diminuição grande do último tri para cá, foi mais de 20% de queda. Vocês conseguem ver também a margem financeira bruta, custo do crédito, a receita de prestação do serviço, despesas administrativas e a carteira de crédito, que é uma informação super importante aqui para a gente, tá? Vamos começar do começo aqui. O que é a margem financeira bruta? Tá? É receita bruta do banco. Então, a receita foi de 23,9 bi. Um troquinho, né? Na nossa conta ia fazer um estraguinho, não ia? Então, essa é a receita bruta do banco, tá bom? O que é receita de prestação de serviço? Bom, todo bancão presta serviço. Então, essas taxinhas, né? Abrir conta, seguro de conta, às vezes o banco aqui também, no caso, ele administra consórcio, administra fundo, tal, de pensão, previdência, etc. Então, é receita desses serviços do banco também, tá? Custo do crédito é super importante, a gente vai até ler aqui junto com vocês. Ele é formado pelas despesas de perda esperada, conforme a resolução CMN número 4.966/21, conhecido também como a 4966, que a gente já falou no vídeo da semana passada, que é fruto aí dessa grande queda do lucro, desse desespero do mercado com o Banco do Brasil. Lembra que a gente falou? É aquela questão de mudar ali a forma contábil de fazer a PCLD. Se você não souber, veja nosso vídeo aqui quando acabar esse, tá? E somado aos descontos concedidos e deduzidas das receitas com recuperação de crédito, alcançou 10,2 bilhões, tá? Então isso aqui é o custo de emprestar dinheiro. E isso é muito importante porque o banco vive disso, né? O banco vive de emprestar dinheiro. Então esse é o custo que ele tem para emprestar. E por último, pessoal, a carteira agro. Lembra que a gente falou, né? Você que não viu o vídeo de novo, vai lá ver. A carteira agro é responsável também por essa queda do lucro do banco, tá bom? E aí é a questão da inadimplência, né? Tudo mais que vocês já sabem. E a gente consegue ver aqui que a carteira agro é quase 1/3 da carteira de crédito do banco. Então, imagina o quanto isso pesa. Então, se eles preveem inadimplência grande no agro, já está na cara o que vai acontecer com o lucro do banco aqui, tá? Então agora chega de enrolação, vamos fazer o cálculo aqui do preço-alvo com vocês, vamos ver que número a gente vai encontrar. Pessoal, vocês estão vendo aí uma tabelinha de Excel bem simples, com as informações que a gente precisa ter para chegar nesse preço-alvo aí de Banco do Brasil, tá legal? Então aqui a gente começa com o lucro nesse primeiro trimestre, 7,4 bilhões, como a gente já falou, e aí a gente tem que projetar um lucro, porque esse cálculo ele é feito no período de 12 meses. A gente só tem lucro de um trimestre. São 4 trimestres no ano. E a gente projetou aqui que para esse ano o lucro será de 30 bi. É um pouquinho conservador, pode ser uns 32, aí 33. O banco tinha falado 37, ele já mudou esse guidance, ele já retirou esse número, já veio para o mercado e falou: olha, eu achei que eu ia lucrar 37 bi, não vou mais. Vai ser menor do que isso, tá? Então, um pouquinho conservador aqui, mas é mais ou menos o que o mercado espera. Pode vir 32, 33, mas 30 bilhões eu acho que está um conservador legal, mas ainda está em linha, não está muito fora do que vai vir, não. A cotação no dia que a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês, R$ 24,66. O payout, esse payout, galera, veio da reunião do próprio banco, tá? Eles divulgaram esse número e nessa mesma reunião eles prometeram que esse payout não vai diminuir. Então eles vão distribuir 40% de dividendo durante o ano todo. Por isso que a gente colocou 40 de payout aqui. Então, fazendo uma conta rápida, quanto é 40% de 30? 12. Então eles vão distribuir 12 bilhões de reais em forma de dividendo.
Aí a gente tem que dividir esse número pelo total de ações em free float. Ações em free float, ações negociáveis em bolsa de valores, tá? Quando alguém vai abrir capital na bolsa, ele não coloca todas as ações disponíveis para você comprar. Eles ficam com algumas para eles, tá? Então aqui a gente só pode usar para negociar e usar para fazer o cálculo as ações que estão disponíveis. Aí a gente precisa fazer uma nova divisão, pegar esse valor de dividendos e dividir pelo número de ações no free float e a gente vai chegar no valor de R$ 2,09 por ação, tá? E isso vai dar para vocês 8,49% de dividend yield e se a gente calcular o preço-lucro, vai dar 4,71. Então vocês estão vendo que é um yield alto, o valor de dividendo, como vocês vão ver aí na tela, vai em linha com o dividendo que o banco vem pagando nos últimos anos e o preço-lucro é um preço-lucro descontado. E agora, finalmente, vamos chegar no preço teto com vocês. O que é esse conceito de preço teto, tá? É o preço limite. É o preço em que, se a ação vier a chegar, você deveria vender, tá? Ou a gente pode chamar de preço justo também, mas usando análise fundamentalista, tá, gente? A gente já falou de análise fundamentalista aqui com vocês. Deem uma olhada ali no vídeo se vocês querem ver de novo, ou se vocês não viram ainda. Mas aqui a gente está usando conceitos de análise fundamentalista, fundamentos de ações, tá? E é isso que a gente vai mostrar aqui agora, é esse cálculo que a gente vai usar agora. A gente vai precisar do fluxo de caixa livre da empresa, de novo o número de ações aqui que ela tem em free float, um conceito de CAPM, o conceito de WACC, conceito de G, o VPL, e aí a gente chega no preço justo. Bastante coisa que a gente precisa aqui, né? Vamos no passo a passo. O fluxo de caixa é uma estimativa que a gente tem que calcular, ok? Número de ações é uma informação que a gente tem aí pública, a gente consegue no RI da empresa, nas demonstrações financeiras, sites como Status Invest também disponibiliza as informações para a gente. O que é CAPM? É uma sigla, mais uma, e é Capital Asset Pricing Model, modelo de precificação de ativos, tá? É de um cara de Harvard, é um cara que ganhou Nobel de Economia com isso, e é um modelo para você precificar um ativo, o retorno que você quer de um ativo, quanto o acionista deve receber, quanto o acionista deve requerer de retorno naquele investimento, neste caso, ações. O que é o WACC? É o Weighted Average Cost of Capital. Em outras palavras, em português, custo médio ponderado de capital. Então, é o que a empresa deve para acionistas e terceiros e credores, mas em termos de juros, tá? Então, é uma média de quanto ela deve para acionistas e quanto ela deve para os terceiros, ok? E é isso que a gente precisa aqui. Então, precisa do CAPM para chegar nesse WACC e precisa de outro valor que a gente não vai entrar em detalhe aqui com vocês, senão a conta fica muito grande. Mas precisa desse WACC, que é a média de quanto a empresa paga de juros. Paga de retorno, melhor colocando, tá bom? A gente tem o G. G é um conceito de crescimento. Quando a gente vai fazer fluxo de caixa descontado, a gente precisa projetar coisas. Então, a gente precisa projetar quanto o fluxo de caixa vai crescer. Normalmente se faz de 5 ou 10 anos. Tá? Então, olha, eu acho que o fluxo de caixa foi 2, ele vai crescer 1%, depois ele cresce 5%, depois ele cresce 10%. Claro que isso não é esmo, gente. Tem todo um estudo por trás, projeções, conhecer a empresa que você está analisando, conhecer o mercado. Você tem que ter base para chegar nesse crescimento, nesse fluxo de caixa, ok? E aí a gente tem o VPL, que é também valor presente líquido. É o valor de alguma coisa no futuro que você trouxe ao valor presente. Então, finalmente, a gente pode calcular o preço justo, o preço teto, o preço alvo, o preço que eu quero, não sei como, tá? Vamos de novo aqui para a tela e vocês vão ver que a gente fez todas as contas agora e a gente chegou aqui no valor de R$ 28,97, tá? Aqui tem uma margem de segurança nossa, um descontinho nosso, realmente uma margem, né? Uma folga aqui, tá? Mas esse é nosso valor de Banco do Brasil, tá legal? Diz pra gente o que vocês acham, vocês têm, vocês vão comprar, vocês vão vender. O vídeo ajudou vocês a decidir alguma coisa, ficou mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, comenta, se inscreve, faz esse vídeo com a gente e não esquece de falar se você comprou ou não, tá bom? Até a próxima!